Prezados alunos do curso de TTI do ITED, neste bloco de aulas daremos prosseguimento à disciplina de Direito e Legislação, rememorando que no último bloco de aulas nós tratamos dos fatos jurídicos, que são aqueles acontecimentos que produzem efeitos na esfera jurídica. E nós fizemos então a distinção dos fatos naturais para os fatos humanos, e dentre os fatos humanos nós pontuamos os atos jurídicos que poderiam ser lícitos ou ilícitos. Os atos jurídicos lícitos são aqueles que são praticados de conformidade com o ordenamento jurídico e produzem o efeito que a parte, o agente que o pratica, procura alcançar. O ato jurídico ilícito, por sua vez, é aquele que é praticado em desconformidade com o ordenamento jurídico, mas que ainda assim produz efeitos jurídicos, que são involuntários à vontade desse agente, mas são impostos pelo ordenamento jurídico. E nesse contexto do ato ilícito, eu tratei com vocês também o conceito de responsabilidade civil, as hipóteses, o cenário de configuração da responsabilidade civil que gera para aquele que pratica um ato ilícito e causa um dano a alguém o dever de reparar esse dano. Esse dano, através de um ato ilícito, ele é praticado através de uma conduta culposa, que assim é caracterizada pela imprudência, pela negligência ou pela imperícia. Nós tratamos ainda que na responsabilidade subjetiva analisa-se a hipótese de culpa do agente, ou seja, se esse agente agiu com imprudência, com negligência ou com imperícia. E na responsabilidade objetiva, a análise da culpa do agente ela é dispensada, basta a prova do dano e o nexo causal com uma falha na prestação do serviço, algo do tipo. Pois bem, na sequência nós vamos falar da classificação dos atos jurídicos, tá? Os atos jurídicos eles podem ser classificados em ato jurídico em sentido estrito, em negócio jurídico, que é o que é relevante aqui para o nosso estudo no ramo imobiliário para o corretor de imóveis, tá? E o ato fato jurídico. O ato jurídico em sentido estrito é a própria ação humana que gera consequências previstas em lei, sendo que quando nós falamos no ato jurídico em sentido estrito, não há aqui a necessidade de uma composição de vontade. Por exemplo, se você resolve construir um imóvel, se você resolve se mudar de uma determinada localidade e estabelecer em outra localidade o seu domicílio, não há necessidade de você estabelecer qualquer ajuste, qualquer contrato, qualquer negociação com quem quer que seja. Você simplesmente age, você simplesmente faz aquilo que considera que deva fazer. Já o negócio jurídico, nós temos aqui a ação humana voltada com o objetivo de criar aqui um instituto jurídico voltado para a composição de interesses das partes relacionadas. Como assim, professor? Negócio jurídico, nós temos pelo menos uma pessoa estabelecendo com outra um entendimento para que certos interesses, para que certas finalidades sejam alcançados. Negócio jurídico, nós temos como um exemplo maior, como um exemplo nato de negócio jurídico, os contratos. Ou seja, o contrato de compra e venda, o contrato de locação de imóveis é um negócio jurídico, já que, no caso da compra e venda de imóveis, comprador e vendedor compõem as suas vontades, compõem os seus interesses, alinham aquilo que pretendem alcançar
e assim celebram o contrato, celebram, portanto, o negócio jurídico. Da mesma forma, locador, locatário, proprietário, inquilino vão ajustar os seus interesses para alcançar os efeitos que são previstos na lei do inquilinato. Para um, a obtenção da remuneração pela disponibilização de um imóvel, para outro, a disponibilização do imóvel mediante o pagamento de uma remuneração. Ok? Então, na sequência, nós temos também a classificação do ato-fato jurídico. O ato-fato jurídico é um fato jurídico que ele é qualificado pela atuação humana, há ali a atuação humana, só que os efeitos, eles têm um resultado que não é pretendido pelo agente, tá? E aqui esse ato-fato jurídico, nós falamos que esse efeito ele independe do resultado pretendido pelo agente. Não confundam com um ato jurídico ilícito, que nós dissemos que os efeitos eles não são pretendidos pelo agente, mas ainda assim são impostos pelo ordenamento jurídico, porque no ato-fato jurídico não há nenhuma ação em desconformidade com o ordenamento jurídico, como há no ato ilícito. O ato ilícito, o agente ele viola um dever legal, ele age contra expressa disposição de lei e, por essa razão, ele deverá arcar com as consequências que são impostas pelo ordenamento jurídico. Aqui no ato-fato jurídico, nós temos uma ação humana espontânea que vai causar resultados que o agente não esperava. O exemplo clássico do ato-fato jurídico é o chamado achado de tesouro. Imagina que você, corretor de imóveis, está anunciando um imóvel que há um tempo está parado, há um tempo está ali sem assistência de manutenção por parte do proprietário, e quando você está lá, quando você vai vistoriar o imóvel, até para fazer esses reparos, você encontra um tesouro ali, objetos preciosos, como acontece, né, em algumas situações, não tão comum, mas acontece. Pois é, o artigo 1264 do Código Civil, para essa situação, ele dispõe com relação aos efeitos dessa situação. Quais são os efeitos jurídicos que são produzidos? Nesse caso, para tirar a dúvida, que deve ter gerado curiosidade, se isso acontecer, o Código Civil diz que esse tesouro, que o proprietário do imóvel não sabia de quem era, quem foi que deixou, ele diz que deve ser dividido entre o proprietário do imóvel e quem achou espontaneamente ali o tesouro. Então, no ato jurídico, só para a gente fixar, nós temos uma ação humana que vai gerar os efeitos previstos em lei sem a necessidade de que haja qualquer composição de vontade, sem a necessidade de haver qualquer ajuste com quem quer que seja. No negócio jurídico, nós temos uma ação humana voltada a alcançar certos efeitos, havendo aqui uma composição de vontades, havendo aqui um ajuste com uma outra pessoa. E no ato-fato jurídico, nós temos uma ação humana espontânea que vai gerar efeitos que o agente não esperava, mas esses efeitos são previstos em lei. Pois bem, como eu disse, o foco aqui do nosso estudo, e lá no início também da disciplina de Direito, eu pontuei aos senhores que aqui na disciplina de Direito nós iríamos apresentar a gênese, o início, como que a gente chega num contrato de compra e venda, como que a gente chega num contrato de locação e assim sucessivamente. Nessa parte do nosso estudo, o nosso foco é o negócio jurídico, justamente porque não existe contrato de compra e venda sem um comprador e sem um vendedor, muito menos sem que haja um ajuste da vontade dessas partes envolvidas. Assim como não existe contrato de locação sem um locador e sem um locatário. Pois bem, então, nesse ponto, o foco do nosso estudo passa a ser o negócio jurídico. O negócio jurídico, como eu pontuei,
é o ato de vontade humana que ele pressupõe um ajuste de vontade entre uma ou mais pessoas para que determinados interesses sejam alcançados. O negócio jurídico, então, para que ele exista, para que ele tenha validade, para que ele produza os seus efeitos, ele precisa reunir, ele precisa alcançar certos requisitos. E nós falamos, portanto, nos chamados requisitos de existência, nos requisitos de validade e nos requisitos de eficácia. Isso porque existem situações que, apesar de formalmente celebrado, o negócio jurídico ele não existe. E existem situações em que, apesar de o negócio jurídico existir, ele não é válido. Situações outras há em que o negócio jurídico existe, é válido, mas não produz os seus efeitos, não produz os efeitos buscados pela parte. Pois bem, vamos analisar então cada uma dessas situações. Iniciando pelos requisitos de existência, nós temos relativamente a eles os seguintes: vontade, a finalidade negocial e a idoneidade do objeto. Ou seja, para que um negócio jurídico seja considerado como exista, é preciso que haja a vontade, é preciso que haja a finalidade negocial e é preciso que haja a idoneidade do objeto. Quando nós falamos de vontade, nós estamos diante de uma situação que é elementar de um negócio jurídico. Tanto assim é que a vontade ela é indicada como um pressuposto de existência do negócio. Ou seja, se não houver uma manifestação de vontade expressa, tácita ou presumida, não há como se considerar que o negócio jurídico seja existente. Por exemplo, num contrato de compra e venda, como que a gente pode auferir a expressão da vontade do contratante? Através da assinatura do contratante. Daí porque se determinada pessoa afirma que celebrou um contrato de compra e venda de locação, exibe o contrato com todos os dados, com toda a qualificação, mas esse contrato não está assinado, tecnicamente, em tese, não existe um negócio jurídico. O negócio, ele não existe. Apesar de haver situações em que essa vontade ela é expressa de um modo tácito, de um modo presumido. Por exemplo, num contrato de locação, é possível que não haja essa manifestação expressa de vontade em um contrato, através da assinatura. Mas, se o inquilino está ocupando o imóvel com a anuência do proprietário e esse inquilino paga ao proprietário o valor correspondente à locação, há aqui, portanto, uma expressão tácita ou presumida da vontade em celebrar aqui um contrato de locação. Daí porque o contrato de locação, ele acaba sendo, nesse caso, provado por outros elementos. Apesar de não estar ali formalizado por escrito, ele acaba sendo formalizado por outros elementos. E aqui é importante a gente trazer a discussão o que diz o artigo 111 do Código Civil, cuja redação é a seguinte: o silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa. Ou seja, é importante que o contratante, você corretor de imóveis, você que faz determinados negócios, esteja atento a determinadas condições, porque se as circunstâncias não exigirem
uma manifestação expressa, o silêncio ele acaba importando em anuência. Daí porque, por exemplo, em alguns acordos judiciais, coloca-se a seguinte cláusula, que a parte tem um prazo de 5, 10 dias para se manifestar quanto ao cumprimento ou descumprimento do acordo, vírgula, interpretando-se no seu silêncio que a obrigação foi cumprida. É daqui dessa disposição legal que a gente pode inferir o ditado popular que quem cala, consente. Com relação à finalidade negocial, nós temos a pontuar que o negócio a ser celebrado, ele deve claramente demonstrar os termos segundo os quais as partes pretendem alcançar certos interesses. Em outras palavras, se trata-se de uma compra e venda, é necessário que expressamente o negócio preveja essa finalidade negocial, isto é, que haja no contrato a ser firmado pelas partes as expressões, os termos, as indicações, as cláusulas pertinentes a um contrato de compra e venda, pois do contrário, apesar de, por exemplo, com a vontade manifestada através de uma assinatura, se não há cláusulas pertinentes a um contrato de compra e venda, e a principal aqui, falando daquilo que nós tratamos em operações imobiliárias, é aquela que estabeleça para um a obrigação de pagar e para outro a obrigação de transferir a propriedade do imóvel, não há que se falar que exista um negócio de compra e venda. Quanto à idoneidade do objeto, é importante registrar que para que um negócio exista, é preciso que o objeto desse negócio jurídico ele seja idôneo. Por exemplo, não dá para se firmar um contrato de hipoteca, um contrato no qual seja dado em hipoteca um bem imóvel, tá? Melhor dizendo, um bem móvel, tá? No caso, porque a hipoteca é a garantia, é a modalidade de garantia que incide sobre bem imóvel, e o penhor é a modalidade de garantia que incide sobre bem imóvel. Daí porque não dá para a gente falar, por exemplo, em um contrato que haja penhor sobre bem imóvel e que haja hipoteca sobre bem móvel, tá? Porque nós estaremos diante de uma situação de falta da idoneidade do objeto. Avançando, nós temos os requisitos de validade do negócio jurídico. Esses requisitos de validade são aqueles previstos no artigo 104 do Código Civil. Como eu disse, é possível que o imóvel, melhor dizendo, o negócio jurídico, ele tenha todos os requisitos de existência no sentido de apresentar vontade, finalidade negocial e a idoneidade do objeto, todavia, apesar desse contexto, é possível que ele não atenda aos requisitos de validade. Daí, apesar de existir, uma vez satisfeitos todos os requisitos de existência, esse negócio jurídico não terá validade. Quais são, então, os requisitos de validade do negócio jurídico? São eles: a capacidade do agente, tá? O objeto e a forma. O negócio jurídico celebrado sem que haja a capacidade do agente, sem que haja um objeto lícito, possível, determinado, determinável, e sem que haja a forma prescrita na defesa em lei, tá? Ele não é válido. Em outras palavras, quando falamos na capacidade do agente, nós já vimos no início das aulas de direito que a capacidade é a aptidão para o exercício dos direitos que são inerentes à pessoa humana.
E é através da capacidade que o agente ele pode intervir, ele pode participar em negócios jurídicos. Então, um negócio jurídico para que tenha validade é necessário que o agente ele seja plenamente capaz, ou não sendo plenamente capaz, que haja ou a representação ou a assistência, conforme o caso, de acordo com aquilo que nós vimos lá no primeiro bloco de aulas. Com relação ao objeto, diz o artigo 104 do Código Civil que é necessário que esse objeto ele seja lícito, possível, determinado ou determinável. Quando nós falamos que esse objeto ele precisa ser lícito, nós estamos aqui a afirmar que é necessário que esse objeto ele não contrarie a lei, os costumes, a moral, a ordem pública. Imagine, por exemplo, que um contrato no qual o objeto seja a comercialização, o transporte de entorpecentes, de substâncias entorpecentes não permitidas por lei. Aqui o objeto ele não é lícito, tá? Portanto, ainda que celebrado por pessoas capazes, com vontade expressa, com finalidade negocial, o negócio ele não teria validade. Quando a lei fala que o objeto ele deve ser possível, nós destacamos aqui na possibilidade física e na possibilidade jurídica do bem, do objeto. Por exemplo, quando falamos em possibilidade física, a gente pode apontar a situação de comercialização de uma casa na Lua. Não sei se daqui a algum tempo isso vai ser possível, mas hoje ainda não é. Então, a possibilidade física, nesse caso, nesse nosso exemplo da comercialização da casa na Lua, seria uma circunstância que invalidaria o negócio pela impossibilidade física do objeto. Há também se destacar a possibilidade jurídica do objeto. Por exemplo, não dá para a gente tentar vender um imóvel que se encontra garantido em uma hipoteca. Não dá para a gente vender um imóvel que se encontra garantido em uma alienação fiduciária, que tem um ônus que impossibilita a sua comercialização, a sua alienação. Aqui nós estamos falando da impossibilidade jurídica. Daí, se alguém celebra um contrato, um negócio relativamente a um imóvel nessas condições, é possível que esse contrato ele venha a ser invalidado, já que o objeto ele não comporta aqui possibilidade jurídica. Quando fala-se que o objeto deve ser determinado, remete-se à ideia de que deve haver ali toda a especificação, toda a descrição do objeto. E quando se diz que esse objeto ele deve ser determinável, tá? É necessário que haja aqui pelo menos a especificação de elementos que permitam identificar esse determinado objeto. Por exemplo, os imóveis que são vendidos na planta, há aqui toda uma especificação que permite você determinar. Apesar de o imóvel não estar construído, há aqui elementos que possibilitam você determinar qual que vai ser a condição, como que será o objeto desse negócio. Quanto à forma, para que um negócio jurídico ele tenha validade, é preciso que se observe a forma que é prescrita em lei, ou é preciso que a forma não seja vedada em lei. Por exemplo, o Código Civil ele veda expressamente o cônjuge de doar qualquer bem, tá? De celebrar qualquer negócio
quanto a qualquer bem com, por exemplo, a amante, com a concubina, com o amante. Há expressa disposição de lei dizendo que não pode ser celebrado um negócio nessas circunstâncias. Daí, então, nós temos uma forma que é vedada em lei, uma forma que é proibida em lei. Portanto, se for celebrado um negócio desta maneira, uma doação, por exemplo, algo assim, tá? Aqui nós teremos a incidência da falta da falta de observância da forma, que no caso é uma forma que é vedada, que é proibida por lei. Portanto, o negócio não poderia ocorrer. No caso também é preciso considerar que existem situações que a forma é prescrita em lei. Por exemplo, no caso da venda de imóvel de ascendente para descendente, do pai para o filho, é preciso que os demais filhos e o cônjuge assinem, participem desse negócio, concordando, anuindo com a venda. Ou seja, essa é a forma que é prescrita em lei. Portanto, para que haja validade, é preciso que o agente seja capaz, o objeto seja lícito, possível, determinado ou determinável e que a forma seja prescrita em lei ou que não seja vedada, que não seja proibida por lei. Quando nós falamos dos requisitos de eficácia, nós também falamos dos chamados elementos acessórios. Isso porque, como eu expliquei, é possível que o negócio exista, mas não tenha validade. É possível que esse negócio exista, tenha validade, mas não produz os seus efeitos jurídicos, os efeitos que são esperados pela parte. Os elementos acessórios, eles são, portanto, os elementos acessórios, os elementos de eficácia, são, portanto, elementos que subordinam a produção dos efeitos jurídicos do negócio, ou seja, é preciso que esses elementos sejam observados ou, uma vez implementados esses elementos, é que o negócio jurídico passará então a produzir os seus efeitos jurídicos. São então elementos acessórios para a produção dos efeitos jurídicos do negócio: a condição, o termo e o encargo. O que é a condição? A condição é o elemento que subordina o negócio, que condiciona o negócio, que condiciona a produção dos efeitos do negócio a um evento futuro e incerto. Por exemplo, você, pai e mãe, chega e diz ao seu filho que o imóvel tal será doado a ele após ele passar no vestibular. É um evento futuro, imaginemos que esse filho esteja ainda na fase colegial, e é um evento incerto, porque se de repente ele resolver seguir a carreira militar, se de repente resolver seguir o ramo empresarial e não estudar para passar no vestibular, nós não temos aqui nenhuma certeza. Portanto, condição, quando nós falamos em elementos de eficácia do negócio, é aquilo que subordina o negócio a um evento futuro e incerto. No caso aqui, o pai, observando aqui todos os demais requisitos, assinaria um contrato de doação, um termo de doação, especificando que, como condição, como elemento acessório, a condição para que o imóvel seja do filho é que ele passe no vestibular, um evento futuro e incerto. Quando nós falamos do termo, nós temos que o elemento que vai subordinar, que vai condicionar a eficácia do negócio, os efeitos do negócio, é um evento futuro e certo. Imaginemos que o pai, a mãe, estabelece ali
firma com o filho um contrato de doação, especificando que o imóvel será doado a ele após ele completar 18 anos. Esse filho está ali, por exemplo, com 16, 17 anos. Seguindo o curso natural das coisas, o curso natural da vida, é um evento certo que esse filho complete 18 anos. Portanto, ao completar 18 anos, o negócio jurídico terá atingido todos os seus efeitos. E aí, portanto, a doação estará, então, apta a produzir os seus efeitos jurídicos, que é a transferência do imóvel, do patrimônio do pai e da mãe para o patrimônio do filho. O encargo ou modo, ele é considerado como uma cláusula acessória às liberalidades, isto é, ele normalmente, o encargo ou modo, ele está previsto nas doações ou nos testamentos. E aqui no encargo nós temos um ônus que se cria, um ônus, uma obrigação que se cria para alguém que é beneficiário dessa liberalidade. Por exemplo, de uma doação de um testamento. Eu faço uma doação ao município, eu faço a doação de um imóvel ao município com o encargo ou modo de que nesse imóvel seja construído um hospital, de que nesse imóvel seja construído uma escola. Eu deixo no testamento uma herança para determinada pessoa, porém com o encargo de que enquanto vida ela tiver, ela cuide do animal de estimação que ficou. Portanto, nós temos aqui um ônus, uma obrigação que se cria para alguém que é beneficiado em uma situação de doação, em uma situação de um testamento. Se não houver o cumprimento desse encargo, o negócio ele deixa de produzir os seus efeitos jurídicos. É possível, portanto, no caso aqui do encargo, que o Ministério Público intervenha pedindo aqui a anulação do negócio. Da mesma forma, se não for implementada a condição ou o termo que foi estabelecido no negócio, o negócio ele não produz os seus efeitos jurídicos. Portanto, são esses os requisitos de existência, de validade e de eficácia do negócio jurídico.